Primeiro ato, o da coragem. As cortinas não se abriram completamente, pelo menos no início. Espiávamos por uma fresta, esperando o momento do grande começo. Tudo que havia do outro lado do pesado pano parecia sonho. Um lugar distante, uma cidade grande, uma escola diferente. Um devaneio que tomou por muitos dias o sono de todos nós. Conquistamos aquele palco de desejos, cada um de sua maneira. Talvez por um melhor amigo que falava com um brilho nos olhos sobre um lugar que parecia ter saído das páginas de um livro. Talvez por um comentário sonhador da vizinha. Talvez por um vídeo encantador encontrado em uma tarde de domingo. O que nos separava daquela realidade, da plateia e do espetáculo, era nada mais do que uma prova, uma entrevista, quem sabe uma dinâmica de grupo, e principalmente, um resultado. Mas, talvez em meio a tudo isso, um sentimento era tecido entre todos os personagens da trama, o medo. Medo de ficar longe dos pais, medo de se separar do namorado que ficaria na pequena cidade de um estado tão longe, medo de ver as lágrimas da mãe caindo ao acenar o adeus mais triste de nossas vidas. Ou melhor, medo de ver as próprias lágrimas molhando a camiseta quando a metros de altura do chão viajamos em um avião para pousar em uma distância nunca antes imaginada. Quem iria dizer que chegaríamos tão longe? Quem iria dizer que uma força maior que a coragem tomaria não só nossas mentes, mas também nossos corações? A cortina então se abriu. A plateia era incrível. Pessoas se espalhavam pelo grande salão, cada um com sua voz, cada um com sua maneira de falar. Tudo soava lindo aos nossos ouvidos, os sotaques, as gírias, as maneiras, as falas e as expressões. Bato, sabia que no ônibus, a caminho da escola, conheci uma guria que falava muriçoca ao invés de mosquito. E eu? Estava esperando no aeroporto e encontrei um amigo que falava piá ao invés de menino. No mesmo caminho, enxergamos de longe um prédio cheio de vidros. Foi então que vimos uma grande placa, um grande letreiro. Suas poéticas letras garrafais anunciavam o sonho. Escola Sesc de Ensino Médio. Entramos direto pelo portão, o coração batendo mais forte do que nunca. Descemos do ônibus e logo várias mãos se apertavam as nossas. Muitos braços se uniam em um caloroso abraço de boas-vindas. Assinamos quadros, livros e atas. Tudo era novidade e parecia maravilhoso. Já com o crachá pendurado em nossos pescoços, seguimos em direção a Pilotis ou a ala marrom. Talvez algum de nós preferisse ficar no quarto, seja para conhecer um novo irmão que vinha de outra região do Brasil, seja para esconder dos novos amigos a precoce dor de saudade no peito que escorria pelos olhos. Alguns de nós se agarravam às mãos dos pais que os acompanhavam, enquanto alguns ainda seguravam com força a mala que, pesada, ia para o prédio. Naquela mala não estavam só roupas, comida e fotos. Aquela pequena bolsa reunia lembranças, saudades, momentos e, mais do que qualquer coisa, coragem. Coragem de deixar para trás o conforto e enfrentar pessoas totalmente novas e diferentes. Coragem de viajar quilômetros até um sonho que ainda parecia distante. Coragem, e essa é maior que todas, de largar a mão do pai, soltar a mão da mãe e dar um beijo em suas bochechas vermelhas e molhadas. Aquelas lágrimas pareciam a nós regosto de promessa. Uma promessa silenciosa. A gente se vê daqui 4 meses, mãe. 4 meses, pai. 4 meses. E já de chinelo e bermuda, nos percebíamos cantando em uma roda de violão. Havia aqueles que preferiam vestir a chuteira e ir direto pro campo de futebol. É então que novas personagens entram em cena. Qual é o seu nome mesmo? De onde você vem? Ah, eu até curto MPB, mas gosto mesmo de um bom pagode. Licença, mas onde fica a ala marrom? As falas não são decoradas e cada uma é recitada com um prazer imenso. Alguns são tímidos e apertam as mãos dos seus colegas de cenas, outros dão calorosos abraços. E quando percebemos, em meio a intensos sentimentos e fortes surpresas, a cena acabou. É hora de deixar o palco livre para um próximo ato, para um próximo ano, para uma próxima estrada. Segundo ato, o do reencontro. Participando muito mais do que de um teatro de sombras, as personagens agora enxergam suas faces. Os atores, passando novamente pelo letreiro, não estão se afastando de casa. Caminham ao encontro de rostos conhecidos, sorrisos de quem passou quase 3 meses desejando secretamente rever todos os olhares, sentir todos os abraços. Voltamos novamente ao prédio que tanto nos acolheu e estamos prontos para acolher aqueles que vêm em nosso lugar. Podemos até não ser mais a melhor primeira série de todos os tempos, mas estamos apenas começando o melhor segundo ato de nossas vidas. Talvez os agora irmãos mais velhos, os do terceiro ato, guardem em suas gargantas palavras não ditas, afetos não demonstrados, e ainda assim olham com orgulho para os que acabam de se tornar os irmãos do meio.
Uma roda de violão, um abraço apertado ou até mesmo um tímido aperto de mão lembram a todos nós que seguimos pelo mesmo caminho, o do sonho ainda não realizado. Tudo agora parece diferente. A escola não é tão grande, o coração já não aperta tanto e não é tão difícil soltar a mão dos pais. Agora, a dificuldade é enfrentar o tempo que, já sabemos, passará rápido demais, mesmo que a despedida pareça tão distante quanto as nossas casas. Os projetos, as responsabilidades, a falha e o roteiro cairão mais pesados sobre os ombros de nossos personagens. Talvez esqueçamos o texto e o caminho, mas o improviso, do qual nos apossamos, estará ali, a palmos de distância. Se ele não funcionar, porém, nossos colegas de cena estarão de mãos estendidas. Terão uma dica ou duas, um olhar ou um conselho. O Brasil agora parece pequeno. Como assim você foi para Sergipe e não me visitou? Hoje fez um frio que até me lembrei de você. Os holofotes estão mais fortes do que nunca nesse palco. Totalmente pertencentes às nossas casas, vestimos o amarelo, o verde ou vermelho. A cortina se fecha mais uma vez, e os atores sabem que a próxima vez que entrarem em cena será a última. Terceiro ato. Despedida. O último ato está apenas começando, e ainda assim é inevitável imaginar os últimos minutos. Não contaremos as horas e elas passarão. Os momentos que há tão pouco tempo pareciam tão distantes chegaram. Os olhos se enchem de lágrimas por uma coisa que ainda nem aconteceu. Talvez uma ou outra lágrima caia, mas com elas vem a certeza de que tudo valeu a pena, de que a coragem do primeiro ato e a emoção do reencontro do segundo estão eternizadas em algo muito mais concreto do que um livro de assinaturas e um quadro de presença. Esses sentimentos agora nos acompanham por qualquer caminho que traçarmos. Chegará então o dia em que usaremos vestes formais, em que jogaremos o chapéu para o alto, em que, como no primeiro ato, o choro molhará nossa camisa, dessa vez por outra despedida, por outro adeus. O Brasil agora parece muito grande, mas aqui ficará a nossa marca. E quando ouvimos falar de uma escola-residência, de amizades eternas e irmãos de alma, imagens claras se formarão em nossas mentes. Talvez elas não passem de lembranças, mas serão a nossa mais forte realidade. Deixaremos então o palco com a segurança de que muitos outros repetirão nossas mesmas falas e cenas. Mas ficará também a certeza de que os papéis nunca se perderão e as luzes nunca irão se apagar. A cortina, enfim, fechará. Alunos 2013, sejam bem-vindos ao grande espetáculo.